Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui. Esse é o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Semana de profundidade na palavra. Semana de profundidade no Espírito, no andar com Deus. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre verdade, graça, orgulho e humildade. João capítulo 1, verso 14 diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." No verso 18, "Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou." Meu Deus! Jesus habitou nessa terra cheio de graça e de verdade. E se devemos ser semelhança dele, precisamos seguir esse caminho, sim ou não? A verdade precisa ser algo palpável em nossas vidas. Efésios 6 diz para nos cingirmos do cinto da verdade. Jesus é a própria verdade. Andar em verdade vai fazer você criar uma base sólida para o que você está construindo. Se você mente, distorce, conta historinhas irreais por medo, de não agradar as pessoas, para não contrariar, você está arruinando a sua vida. E falo isso não sobre apenas mentir também para as pessoas, Falo porque muitas vezes temos o hábito de mentir para nós mesmos, Nós precisamos ser fiéis a nós mesmos. Seja fiel a você mesmo. Seja fiel àquilo que você acredita. Se isso está em convergência com a verdade que você acredita que está na palavra de Deus. Porque quando você anda em verdade, você está dizendo para Deus com as suas atitudes que você quer agradá-lo. E aí Ele te concede algo muito lindo que você precisa todos os dias, chamado graça. Segundo a concordância de Strong, que é um estudo sobre os verbos utilizados na Bíblia, a palavra graça no Novo Testamento vem do termo grego charis, expressa de forma central o favor imerecido de Deus concedido ao ser humano. Ela descreve a benevolência divina, que não se baseia em méritos humanos, mas no caráter amoroso e generoso de Deus, manifestando-se como dom gratuito, especialmente na salvação e no perdão em Cristo. Além disso, aponta para a influência ativa de Deus no coração, que capacita o crente a viver de acordo com a sua vontade. Ou seja, você precisa de graça para viver de acordo com a vontade de Deus. E pode ainda se refletir a resposta humana a esse favor, traduzida em gratidão para com Deus. É como se fosse a ideia de bondade e benevolência de Deus para você e de você para Deus. Então, graça é a força capacitadora para você andar em santidade. É também aquilo que você recebe para executar o seu propósito. Com a graça, você pode se tornar arrogante ou humilde, a escolha é sua. A Bíblia está cheia de histórias assim. Ao estudar a história de Daniel, quando levado ao cativeiro babilônico, nós vemos que o rei viu nele graça, ou seja, ele era diferenciado. O rei viu algo diferente nele. Quando Samuel foi na casa de Jessé, ele viu graça em Davi, não nos irmãos. Já na história de José, filho de Jacó, ela foi marcada por desafios e lutas extremamente grandes, mas em todo lugar desafiador que ele era colocado, as pessoas viam graça nele. E essa graça fazia com que ele avançasse cada vez mais para o próximo nível. Nesses 3 exemplos que nós acabamos de ver, existe algo em comum entre eles: a humildade. Para você chegar lá, você vai ter que permitir que Deus, Você vai ter que permitir Deus moer todo o seu orgulho. Você não vai conseguir chegar na promessa sendo uma pessoa orgulhosa. O ponto comum entre Daniel, Davi e José era todos andavam em verdade, graça e humildade. Daniel foi orar quando todos armaram contra ele, estabelecendo uma lei que não podia orar a outro Deus naquele reino. O que ele fez? Ele foi lá e orou. O que Deus fez? Fez leão jejuar. Davi foi derrubar o gigante quando todos zombavam da cara dele. Ele deu honra a Deus. O que Deus fez? Derrubou o gigante. José honrou Deus e os seus princípios em toda a trajetória dele.
acreditou não só na visão, mas nos princípios de Deus, sabe? Acreditou firmemente na visão que Deus havia lhe dado e ele se tornou o governador do Egito e ainda quando pôde, ele não vingou os seus irmãos, ele ajudou, abençoou os irmãos. Isso é nobreza. Esse é o coração que você precisa ter, um coração nobre, humilde, cheio de graça e de verdade. E muitas pessoas têm um conceito errado de humildade, que ser uma pessoa humilde, ter humildade, sabe, é ser um coitadinho, é andar com a cabeça baixa, é não acreditar em si, é não se achar diante das outras pessoas. Não, peraí, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. É quando você tem o poder de fazer o bem para outras pessoas e faz. É pensar mais nos outros. Humildade não é pensar menos sobre você. É pensar menos em você. O orgulho te torna fraco, mesmo você se sentindo forte. Anota isso. O orgulho te torna fraco, mesmo você se sentindo forte. A humildade te torna forte, mesmo quando você se sente fraco. A humildade te torna forte, mesmo quando você se sente fraco. O orgulho faz você acreditar que você merece e deve fazer justiça com as próprias mãos. A humildade faz você entender que a sua justiça própria, por melhor que ela seja, não é melhor do que a justiça de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse que para ele, não se tornar orgulhoso diante de tamanhas e extraordinárias revelações que o Espírito lhe dava, lhe sobreveio um espinho na carne. E ele rogou a Deus 3 vezes para tirar o espinho. O que Deus disse? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua... fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 10. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então deixa eu te falar, você não precisa se vingar, você não precisa se justificar, você não precisa debater. O que você precisa é ter um coração humilde diante de Deus, andar em graça, verdade e amor. Isso é nobreza. Verdade, graça, amor, humildade. É isso que você precisa. Sinta prazer nas suas fraquezas, nos insultos. É Deus quem te justifica. Deus sabia que se tirasse o espinho de Paulo, ele se tornaria orgulhoso, porque senão não tinha mandado. E sendo orgulhoso, não estaria apto para receber mais a sua graça. E Deus disse, a minha graça te basta. Por quê? Porque sem a graça, ele não cumpriria o propósito. Tiago capítulo 4, verso 6 diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Entenda que Deus nunca vai contra a palavra dele. Quando Deus não resiste a você, ele te dá a graça. Mas Deus resiste ao orgulhoso, ao prepotente, ao arrogante. E aí logo vem a queda. Provérbios capítulo 15, verso 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. E acredite em mim, Deus não quer que você caia. Deus quer te ver de pé, abençoando, glorificando Ele, abençoando pessoas, tendo um coração nobre. É isso que Ele deseja de você. Quero orar por você. Feche seus olhos, se você puder, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, por esse devocional, por essa semana, Pai, pelo Teu amor, Pai, pelo quanto o Senhor tem nos enchido nesses dias. Eu oro pela vida dessa pessoa que me escuta, pelo coração dela, pelas emoções dela, Pai. Que ela seja revestida de verdade, de graça e de humildade, Papai. Que ela entenda, Deus, que a vida dela, Pai, está nas Tuas mãos e que ela precisa sim Te agradar com os atos, com as atitudes, com a verdade que sai da boca dela, Pai. Que ela tire a mentira da boca dela, da mente dela, Pai. E que ela encontre graça no Senhor, graça que capacita ela, Pai, para andar nessa terra. Graça para executar o Teu propósito, Deus. Deus, que ela veja em Daniel, em Davi, em José, um coração nobre, um coração que andou em verdade, que andou em graça, que andou em humildade, Papai. Em nome do Senhor Jesus,
Fortaleça ela cada dia mais para vencer os desafios. Fortaleça ela, Pai, para o dia mau, mas dê para ela um coração nobre para os dias bons também, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa as finanças, abençoa os negócios, abençoa os projetos, abençoa a vida sentimental, o casamento, Pai, a relação com os filhos, Pai. Se ela tem algum problema, Pai, que ela está passando, que ela não vê, que ela não viu saída, Pai, mostre para ela, Pai. Faça o sobrenatural, faça o impossível na vida dela, Pai, porque o impossível eu sei que é com o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que hoje seja um dia cheio de graça, de amor, de verdade na vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que você tenha um final de semana extraordinário, um final de semana abençoado, de boas notícias, de amor, de paz. Amém? Eu oro por você, pela tua casa. Eu conto com você. Compartilha essa mensagem. Envia esse áudio, envia o link para a pessoa entrar no grupo, envia o link do Spotify, do YouTube Music, do Instagram. De alguma maneira, essa mensagem vai chegar a uma pessoa. Não por mim, mas por você. Para a gente levantar, aumentar ainda mais essa comunidade de despertos. Pessoas que estão despertando para o verdadeiro relacionamento com Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te espero na próxima semana. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.